E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com a minha amiga Pamela, Olá, tudo bem? o nosso modesto Davi. Tentando, né? O cabelo não é muito modesto, não, mas vamos. tá lindo. Vamos que vamos. É Canechon isso aí? É Canechon? Neutrox, menino. O fiel Já Neutrox. falei que esse negócio de Eu patrocínio, não alguém posso tem que pagar falar, isso gente. aqui. Neutrox paga nós. Pagou o Sidney Magal, paga Tem eu um também. desmaia cabelo também, dizem que é bom. Pagou o Sidney Magal, paga eu. Nossa ilustríssima convidada, a Tainá, Olá, pessoal. Oi. e nosso magnífico Padre Samuel. É um prazer estar aqui. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com vocês. Meninas, pergunto pra vocês, a modéstia tá na moda? E aí? Que trocadilho. Esse, horroroso. Não, foi bonito. Eu achei. Poxa, Modéstia, moda, modesto. A modéstia é uma moda, é Eu o diria quê? que a modéstia está instagramável. Isso, boa. Olha só. Não se fala em outra coisa. Interessante. Com certeza. Mas Principalmente É no porque meio mulher que católico, saia no né? pé é da vil, né? Porque no meio protestante Não isso só aí já... saia. Trai o movimento. Hoje eu vim especialmente de saia, uma mídia ainda, para incluir aí, né? Mas enfim, eu vejo que no meio católico é uma questão que é nova. Eu vou dizer que é nova. Sempre teve, né, a questão do pudor no vestir, mas essa questão da vestimenta, vestido, saia, tem sido acho que tá instagramado, tem sido tem sido retornado, tem retornado, né, nesse meio católico, porque no meio protestante a gente já sabe, né, as quando viu minha irmã as com a jovenzinhas saia na aí que canela, sofriam aí. Assembleia de Deus, Assembleia aquela de outra Deus. também dos cantos lá. Como é que é o nome dela, gente? Dos cantos. É, uma que canta, tem umas igrejas bonitas, Todos colocar cantam. trompete. sei, Tem a congregação cristã do Isso, Brasil. As que usam véu, né? É. As que usam véu também. Então, assim, no meio protestante isso aí já é algo muito, né? Já tá difundido. Muito difundido. Mas, assim, no meio católico, não sei se foi o período ali que a igreja começou a ter essa... O povo mesmo, né? Que começou a ter esse distanciamento mesmo da Foi quando o igreja. socialismo entrou na Perdeu. igreja. Um pouco antes. Acho que um pouquinho ali da teologia da libertação, ali que nada muito, né? Eu acho que Muito talvez forte. até anterior. Eu acho que é uma tendência natural do católico, pelo próprio estilo da Igreja Católica mesmo, e adaptando-se mais. Eu acho que... ser mais relaxado, você quer dizer? Eu acho que é natural. Acabou sendo um movimento natural de ser mais relaxado com isso. Eu acho que agora vem com uma série de outras preocupações. Eu acho que aí sim, talvez sobre o influxo da teologia da libertação, no sentido de se preocupar um pouco menos com a doutrina, com os elementos identificatórios. E a história é um pêndulo. Sai de um extremo e vai para o outro. Então, acho que agora o Instagram tem muito isso. O que nos diferencia? Marketing é isso hoje. O que diferencia? Aí volta isso. O que diferencia uma mulher católica é ela ser... bela, recatada e do lar. Exatamente. Sai até o pé da vil, né? Vil burguês. Mas É aí que tá, né? Aí a gente vai entrar na modéstia. Vil burguês, geralmente. Tem essa questão da própria burguesia, porque às vezes a pessoa vai olhar isso só como uma coisa muito moralista, né? Do se vestir. A modéstia está muito para além disso. Externo, né? É mais do Não que só isso, externo. meninas? É mais do que É uma isso. virtude, Qual é a né? definição de modéstia, então? A modéstia ela é uma virtude, né? Ela está ali atrelada às virtudes cardeais. E muito para o lado da temperança. Então, dentro da modéstia, é você, como eu posso dizer, controlar aquela reta intenção daquilo que é mais fácil externamente. Então, a modéstia ela não se limita somente no vestir. O vestir é um fruto, né, de uma conversão. Mas existe a postura, existe o falar, né? Existe toda essa questão mesmo, assim, atrelada à temperança, Não né? é só saia do pé, né? Não é só saia no pé. É muito E mais que cabelo a saia grande. no pé. Exatamente. Até porque até a pombagira tem saia no pé, né? E Na verdade, tá lá girando. Né? Na verdade, Nada assim, contra os quando pombagira, você pelo amor fala de que é Deus. só o vestir, assim, para muitas pessoas falar de modéstia se torna até uma coisa meio antipático, né? Nossa, mas é E você só acha roupa, que por quê? só Thay? isso. Por que você acha? Justamente porque muitas vezes existe uma linha muito tênue entre você ser modesto por um fruto de uma conversão e você ser modesto unicamente por um moralismo, né? É dizer assim, não, eu sou modesta Só porque é pecado. É pecado me vestir de shortinho e um topzinho. Só puramente por... E aí você cai para um Moralismo. outro lado de julgar aqueles que
muitas vezes desconhecem, eu acredito, né, a questão até mesmo do belo, do corpo que precisa ser, às vezes, preservado, e aí você vai lá e julga essa pessoa, né? Então, isso... Entrando nisso que você colocou, que eu acho que é muito bacana, que eu acho que vem um pouquinho... Por que mulheres, o corpo precisa ser preservado? Me digam aí, mulheres, por quê? Olha, eu vou falar de forma pessoal. O objetivo é esse mesmo. Eu gosto muito, assim, né, quando eu comecei... Porque, assim, a minha conversão, ela é recente, né? Vamos dizer assim, há 5 anos. Você era protestante? Não, mas a minha conversão mesmo, Entendi. assim, né? Assim, Porque nessa mesa não tem espaço para protestante. Eles talvez tenham. Futuros também, talvez. Ai, meu Deus, nós vamos ser demitidos. E, assim, eu gosto muito daquela passagem de Gênesis, quando... O Senhor, ele cria, né, todas as coisas, ele cria os animais e ele cria o homem e dá ao homem o olhar, né? Tipo assim, Adão, ele dá nome aos animais pelo olhar. Uhum. E Adão olha também para a mulher, ele olha para a Eva, né? Então, quando eu vivi esse movimento de rezar com essa passagem, Deus foi me compreendendo muito que o homem ele tem esse olhar mais aguçado, né? O homem é atraído pelo olhar. E quando o homem olha para Eva, ele olha a Eva sem pecado, né? A beleza do corpo de Eva, assim, é belo. Então, não havia nada ali que fosse um mal para a carne, sabe? Porque eles viviam a beleza divina. Quando eles caem, né? Quando o pecado entra, assim, o olhar ele é contaminado, né? Corrompido. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Se afastam de Deus porque estão nus. Então, o corpo que era belo e era divino, de repente, ele se torna um objeto de vergonha. Se torna um objeto de vergonha, né? Que freudiano isso, né? E aí, o que Deus faz, né? Ele faz vestes para o homem e para a mulher. Então, esse fazer vestes de Deus, isso me toca muito, né? Porque aquilo que era belo não era descoberto. De repente, é preciso cobrir, é preciso realmente, né, preservar. Então, eu acredito que hoje o pudor assim, de Deus, vamos dizer assim, né? No fazer as vestes, está muito atrelado a isso, né? Como uma consequência, então, do pecado que nos faz, assim, o corpo que antes era um lugar de uma mediação do encontro, do divino, acaba se tornando um obstáculo, até impedindo que você veja coisas mais profundas, né? Exatamente. Tanto que hoje, eu, de forma pessoal, quando eu comecei a ter um movimento de olhar para as minhas roupas e perceber que aquilo que eu vestia não condizia muito com aquilo que eu experimentava de Deus, né? Eu fui percebendo que, não assim, quanto mais eu me vestia nos panos, mais eu era vista. Mas existiam coisas em mim, por exemplo, um sorriso, um olhar, que eram mais atraentes do que o meu próprio corpo. Uhum. Entende? Interessante. Entendendo, e quando você fala, né, de virtudes cardeais, né, prudência, temperança, justiça e fortaleza, e você traz essa ideia de que a modéstia está muito ligada à temperança, me faz pensar na perspectiva filosófica, né, que corrobora o que vocês falam, que a estética precede a ética. Então, a ética é como me comportar, quais são os meus valores, meus princípios. E isso se reflete na estética. Uma coisa não pode estar divorciada da outra. Isso, né? exatamente. O que eu acredito, os meus princípios se traduzem na estética, na exterioridade disso. Né? É interessante. Chega um momento que a gente vê e fala assim, não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E é aquela questão também que eu vou passar aqui. Roupa também, eu acho que ela tem ocasião. Né? Vai ter aquele momento que você vai... Eu vou falar a verdade, gente. A mulher entrou no mercado de trabalho, ela vai precisar usar uma calça. Mas que tipo de calça que ela vai usar? Tem o corpo da mulher. Cada mulher tem um corpo diferente. Qual corpo que vai valorizar mais a beleza da mulher no sentido do pudor e uma que vai vulgarizar a mulher? Então, isso vai muito de pessoa, de mulher para mulher. E a gente está colocando... Marisa. Paga pra nós, paga pra nós. Mais um patrocinador. Esse slogan é uma merda, né? Nossa, fica na cabeça da gente. A gente está aqui comentando muito a questão da modéstia feminina, né? E que a gente vai focar mais na modéstia feminina, mas também tem a modéstia masculina, né? Até porque... Por que a gente faz isso aí com esse pessoal, os homens mais calça apertada? Eu acho engraçado o disclaimer do Valmor, porque eu gosto de calça slim, né? Aí toda vez que ele olha, ele fala assim pra mim, ele fica meio assim, né? Fazendo piada, né? Ele fala assim, eu fico imaginando isso aí pra passar na canela.
falaria, né? Eu vou dar uma, né? Que esses padres meio sertanejos aí que gostam E olha de... que as minhas não são apertadas, elas são slim, né? Mas ele falou assim, isso é pra passar na canela. Acho que os padres sertanejos aí ficam mais nessa linha, mas assim... essa questão também da modéstia masculina, né? Que vai até mesmo dessa questão da academia, né? Hoje em dia tá muito... É moda, mas também é saúde, né? Tá muito nessa moda, né? De querer ter o corpo, E né? tem uma moda, Cultural. e tem uma modéstia pra gente estar dentro da academia, porque agora eu tô imaginando aqui, como é que vocês vão fazer pra academia? Tem. Como é que uma irmã do Coque e do Saião vai fazer pra academia? Esses dias eu vi uma É isso que que eu joga tô- bola e ela joga com aquele hábito. Hábito. Ah, por que Mas não? dá pra usar leg. cara, Eu joga já- muito. Já vi leg, assim, tipo com a saia, né? Mas se pra as marcar. mulheres lá nos Emirados Árabes Unidos, lá nos Emirados Árabes, elas vão à praia, elas têm a burca de praia. Sim, a gente for olhar para essas questões de outra religião, muçulmana e tudo, eles aí já entram no extremismo, né? Porque se a gente for olhar, né, a questão da mulher, o rosto da mulher, ela não, né, provoca. Mas aí que eu acho que é uma coisa interessante. As mãos da mulher, porque lá elas cobrem Mas tudo, aí que eu acho que é né? uma coisa interessante, porque que eu acho que é interessante da gente se confrontar, sempre fazendo contraponto, como que a modéstia ela está condicionada à cultura. Sim, O que eu tô querendo com dizer? certeza. Não no sentido como muitos pensam, assim, libera tudo, não. Sim, com Mas no sentido de certeza. entender que tem determinadas coisas que numa cultura são problemáticas, em outras não são. O choque de Perovaz de Caminha, quando ele chega aqui no Brasil, é ver as índias nuas. Todos. E ao que parece, não era um problema tão grande assim. Agora, depois, claro, entre a moralização e por aí vai, você, né? E por aí vai. Mas então, é importante também ver esse movimento, esse condicionamento próprio da modéstia. Eu sempre dou um exemplo nessa perspectiva que é bastante polêmico, mas para a gente pensar. A imagem da Imaculada Conceição, a Virgem Maria, o que vocês têm a dizer de uma imagem como a Imaculada Conceição? O que vocês acham dela? A imagem da Imaculada Conceição. É para as mulheres. Bom, os homens também pode falar depois, as mulheres. Eu preciso não Já parou pra lembrar. pensar o que passa na cabeça dela? Aquele meme. Mas o que vocês acham? O que lhes causa? Já repararam que a Imaculada Conceição é uma mulher de camisola com cabelo super solto e com o corpo marcado? Ou as imagens de Nossa Senhora do Rosário, que é Maria com espartilho? Então, olha para você ver que coisa interessante. sim. Durante Falando o a questão período cultural, né? renascentista e barroco, ninguém achou estranho ver Maria com espartilho e ela de camisola. Um ortodoxo vê uma imagem da Imaculada Conceição, ele quase pare uma criança. Porque, olha, a imagem ortodoxa é Maria toda coberta, com uma estrela aqui, uma aqui, outra aqui, virgem antes, durante e depois do parto. Então, perceba, um ortodoxo vê uma imagem da Imaculada Conceição e ele vê uma mulher despodorada. Será que não é porque, né, a nossa igreja, por ser romana, né, a gente sabe que os romanos beberam muito da água dos gregos. Exato. E os gregos não tinham problema com a É nudez. isso que eu estou querendo dizer. O corpo, do ponto de vista, né, mais assim, objetivamente, ele começa a se tornar um problema maior, sobretudo dentro da Igreja Católica, por influência do puritanismo protestante. Então, durante o período renascentista, não no sentido de libidinagem, não era tão problemático assim ver o corpo. Entende? Não era tão problemático. As curvas do corpo foi se tornando, sobretudo, por influência do protestantismo. Então, teve um movimento mais assim, do início, né, mais coberto por conta da cultura judaica e por aí vai. Né, os gregos, que o pessoal lá ortodoxo assimilou mais isso. Você atravessa um período barroco renascentista, onde isso deixa de ser tanto um problema e depois, por influência do puritanismo, volta a ser um problema. E o jansenismo na Igreja Católica, que é a base da nossa moral aqui mineira, que é muito influenciada pelo jansenismo, onde volta-se, né, a ser um problema. Por exemplo, Dom Viçoso, que era um homem muito à frente do seu tempo, um arcebispo de Mariana, né? Enfim, ou bispo, acho que antes de ser arcebispado, ele, ao fim da vida, teve problemas seríssimos, porque quando ele estava mais velho e não conseguia mais se cuidar, enfim, tinha que colocar as roupas e tudo dele assim, numa canoa para entrar dentro do espaço dele e tirar, porque ele não se deixava tocar. Né? Então, quer dizer, a moral mineira está muito ligada a essa escola francesa,
introduz essa ideia de uma suspeita maior sobre o corpo. Mas nem sempre foi assim dentro da igreja. Basta ver a Capela Sistina, está todo mundo pelado. Exatamente. Né? Tá todo mundo nu. E é a igreja do Papa. O que é Museu do Santander? O que é a apresentação do Santander? Perto da Capela Sistina. A igreja que o Papa reza, tá todo mundo nu. Pelado. Todo mundo peladão. Sim, mas ali como que está demonstrado o peladão? Como se É, diz, claro. Né? Pelado. Mas Ele não é pelado, é um nu com a mão no pelado, bolso. mas é isso que eu quero Ele não é dizer. vulgar. É um pelado não vulgar, é isso que eu ia entrar. diferença. O corpo não é Esse vulgar. pelado Acho que eu isso que é queria importante de mostrar. entender. Isso. O problema não está no nosso corpo em si. Isso. Está A no vulgarização olhar do olhar. do outro É, claro. e até mesmo no como a pessoa está... Qual objetivo a pessoa está sendo? Claro. O que objetivo Mas a aquela gente- pessoa está com aquela... Mas a Claro. gente consegue ali localizar em que momento que esse olhar deixou de perceber o belo, a beleza de um corpo e erotizar tudo, né? E reduzir tudo Eu a acho que é a meros fase. desejos. Eu acho que é a fase. Acho que a fase. Eu diria que sempre coincide com um movimento repressivo. Toda vez que você reprime a coisa demais, ele se torna um problema. Entende? Então, para a moral cristã católica, ela viu o corpo com um pouco mais de leveza. Durante o período medieval, nós tivemos movimentos mais intensos, mas não tanta suspeita com relação ao corpo como passou a acontecer no puritanismo. Eu acredito que existe uma sexualização também muito grande Aham. paralelo a isso. Assim. Claro. Porque hoje você vai em qualquer lugar, tem alguma propaganda, alguma coisa que remete a um corpo nu. Assim, né? Então, isso Já melhorou, hein? também vai E a trazendo. banheira do Gugu, né? Tipo, Exatamente. Os anos Propagandas de 90. cerveja, as propagandas de cerveja. Eu não vejo que melhorou, eu vejo que piorou. Você acha? Eu acho que tornou mais explícito. Está muito assim. explícito. Se a gente for olhar a própria música hoje em dia. Ah, sim. É a sexualização. Não, da é só que a gente tá falando assim, a gente tá falando muito questão de propagandas, que a É. gente tinha mulher nu o tempo inteiro. As novelas antigamente mostravam. Calendário, né? Calendário. Hoje em dia a gente não acha mais isso. Mas as novelas, eu não assisto novela, mas as novelas não. já mostram algo mais explícito também quando tá num ato. Eu acho que usa mais alusivo, né? Não é tão explícito, é mais alusivo. Né? Você for olhar clipes musicais, é porque a questão Por exemplo, da a gente não televisão em produz si já mais não é pornô mais. chanchada. É. Não produz mais pornô chanchada. As chanchadas. Não é bem dos visto. anos 70, dos anos 80, a gente não quê? produz mais. As chanchadas. Eu vejo. Eu não sei Não é da nem sua por que época, não, isso. Marcos? Não, não. Eu vejo. concluir. Mas aí é porque aí é que tá. Mas Vocês quem tão- ouve, quem nos vê, geralmente sabe referenciar o que é uma chanchada, o que é. Eu entendo vocês falando dessa Todos questão sabem, meio todos mais. Propaganda da família brasileira, deixa ela falar. mais midiática, mais televisiva, eu entendo. Mas tá muito mais fácil o acesso. É. Então, assim, às vezes aquilo ali já não é natural. Já é natural uma mulher, assim, já tá uma coisa mais naturalizada. Você vai ver um clipe musical ali, tem explícito, né? Corpo feminino, corpo masculino também, porque o corpo masculino, hoje em dia, né, muitos homens querem desenhar o corpo e querem utilizar O desse meu é todo corpo. desenhado. É. A forma de tanque de guerra. Exatamente. É o corpo a forma de Bem forma, Tanque né? russo. de trazer esse olhar mesmo sexualizado. Porque a gente acha, não, tá só no homem, mas a mulher também vai ser estimulada de certa forma. A mulher né? acaba sendo menos visual, né? Menos visual. É mais narrativa, mas chama ainda atenção, assim né? vai chamar atenção. Então, assim, não é aquela questão, só voltando a essa parte da modéstia masculina, não é que você vista ali o suspensório uma boina na cabeça, né? Você não precisa disso. Uma Você não maminha, né? precisa Não, disso. é logo nisso. Até porque nós estamos no Brasil, gente. É um país, Claro. né? É isso que eu ia perguntar agora. Como que tem como ser modesto num país tropical? Sim. Sim. Olha Basta só, você estar vestido de algodão. Tecido, Tem gente isso. que olha pra mim e fala assim, É o você tá tecido. sentindo um calor? Fala, claro que não, eu escolho tecido que transpira. Mas deixa eu perguntar, que vocês já estiveram no Rio de Janeiro? Teresina, Caxias? Caxias, Baixada Fluminense, já tiveram? Eu entendo, Davi, mas eu falo que é o que eu ia falar também da questão das ocasiões. Vai quebrar o cenário, não. Para nós católicos aqui, Baderneiro. Depois fica aí falando que o dia 8 aí de janeiro. você vai numa praia ali, você vai também ter um pudor ali no vestir, né? Ou, às vezes usar um maiô, alguma coisa assim que não vai te cobrir tanto, um short, uma saia, mas não necessariamente você precisa estar com uma saia comprida, uma blusa comprida, né? O tecido influencia. No caso dos homens ali, ele precisa estar com aquela sunga super apertada ali na praia, não tem essa necessidade, né?
Independente de estar no Rio de Janeiro ou não. Você for olhar aí, Fala aí, Davi. áreas desérticas. Eu ia aí, falar uma como coisa que as sobre pessoas- assunto, mas é melhor falar, não. Continua, meu. Misericórdia. Oh, Deus. Como que, assim, as pessoas lá no deserto do Saara ali, né? É o tecido. Só fazendo um recorte sobre Né? o deserto do Saara. E voltando no gancho que você falou das religiões islamitas lá atrás. É o Porta dos Fundos. Tem uma vez que eu vi um vídeo. Não pode falar porta do fundo? Porque a última vez eu falava cloaca. Às vezes, a cloaca também é indecente, não pode. A gente tá falando de moralidade. Mas enfim, tô nem tava falando pegando. sobre essa questão das roupas das mulheres. E aí, tava com uma burca e tal, e uma burca tinha tipo uma espécie de plástico tampando os olhos, e a outra, que era uma roupa de praia, não tinha a venda nos olhos. E ela, nossa, tô me sentindo muito vulgar. Há essa relação com a cultura. Eu acho que acho que é importante resguardar as duas coisas. E eu acho que isso até ajuda para quem tem uma perspectiva mais tradicional e mais conservadora e mais progressista, poder se encontrar. É ver que há determinados elementos que eles estão circunscritos à cultura. E, às vezes, a gente tem que tomar até um cuidado de fazer uma violência colocando na pessoa uns grilos que não existem. Mas também há elementos perenes do ponto de vista, sim, de que a gente, de fato, tem que estar muito atento com a relação que a gente tem com o corpo, porque ela pode ser autodestrutiva. E a nossa cultura hedonista, ela está muito nessa vibe. Eu fico vendo, por exemplo, hoje as fotos das mulheres que ficam muito preocupadas com o corpo, as mulheres que... porque a partir de 25 anos já começa a perder colágeno, então, tecnicamente, o envelhecimento de uma mulher é a partir dos 25. Aí fica enchendo a cara de toxina botulínica, vira todo mundo asiático, né? Eu fico imaginando que isso vai gerar uma crise de sentido muito grande na nossa sociedade, porque muitas mulheres não vão conseguir se ver nesse lugar natural do envelhecimento. Então, há algo de adoecedor nessa nossa cultura também, onde o corpo vem antes. Acho que temos que fugir do extremo, quer dizer, o corpo como um lugar de pecado, o cárcere da alma, que isso é mais Platão do que Evangelho. Porque o verbo se fez carne, então Jesus quis ter corpo. O corpo é lugar de encontro com o divino. Mas também temos que fugir de um outro extremo de imaginar que o corpo é a solução para tudo. Daí eu introduzo aqui um elemento interessante, né, que é de um crítico chamado de reacionário, que é o Nelson Rodrigues, né? E aí uma das imagens que ele tem, né, nos seus escritos, por aí vai, que era a do crioulo, né? Vou usar essa expressão aqui, mas é do Nelson Rodrigues, né? Porque falar que eu estou usando uma expressão hoje que não pode, né? O crioulo da grapete, que era a imagem que ele tinha grapete, era um refrigerante, né? Desse rapaz. Que ainda existe, então pode pagar para nós também. Exatamente, né? Vendendo aquilo ali que ele não sentia vontade nenhuma de olhar as mulheres, né? Porque ficar tão comum, tão vulgo, tão vulgar. E aí eu acho que tem uma questão muito interessante, porque eu acho que nós estamos um pouco nessa vulgaridade do corpo. Tanto no sentido de nós não percebermos e não valorizarmos o corpo naquilo que ele tem de belo. Exatamente. Tanto no sentido de que aquilo vai se tornando vulgar, você precisa de cada vez É mais... isso que eu ia perguntar. Será que o fato da gente ter tanto esse estímulo, tanto ver, será que o cair no lugar comum, né, o fato de cair, né, como já foi vulgarizado, não como foi popularizado, eu ia perguntar, será que a coisa, o tanto da gente ver, será que não é a volta a cultuar o belo do corpo? Mas aí, como o senhor comentou, né, de tanto a gente ver, cai no lugar comum. A gente acaba não vendo o belo do corpo Eu acho humano. que é importante considerar isso nessas duas perspectivas. Aí, meninas, falem para eu não deixar eu falar demais. Mas eu penso assim, eu acho que na nossa cultura, boa parte das vezes a gente não tem que ficar colocando grilo na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, já vi isso acontece muito em casamento. A mulher está vestida de um modo que é um pouco complicado, inadequado. Mas eu olho para a cara da mulher, para o rosto dela, e vejo ali naquele momento que é a falta dessa consciência do corpo dela. Então, eu não vou chegar para uma mulher como aquela, como eu já vi padres fazerem, e falar assim, se vista. Não. Faz uma condução com a pessoa, conversa com ela e ela mesma vai chegando a essa consciência, né? Já vi um caso assim do padre orientar a noiva. Eu acho com a ridículo, blusa, porque na maior parte das vestir vezes, uma blusa. hoje na nossa cultura, a pessoa não faz por afronta.
É porque Ela faz porque é comum. Não conhece. Ela não Exato. Não estou dizendo que é certo, estou querendo dizer que eu não vou violentar a consciência da pessoa. Eu vou ajudá-la a perceber a relação que ela tem com o corpo e por aí vai, né? Então, eu acho que tem que se tomar um pouco de cuidado com isso, quando a gente acaba exercendo uma violência nas pessoas. E um outro extremo também, que é um risco, que é o fato de que eu acho que acontece muito hoje em dia, é que, como diz Nelson Rodrigues, toda nudez será castigada. Então, chega um momento em que você vai ter que ter cada vez mais estímulos para você sentir prazer, que é o caso, por exemplo, da pornografia. A pessoa que começa a ter consumo de pornografia, chega uma hora que ela não consegue sentir prazer no sexo. Porque tem que ser uma coisa borboleta paraguaia, porque senão ela não vai sentir nada. Geralmente não é. Tá chegando aos extremos. E todo mundo né, o sexo sabe que o sexo é óbvio. Se ele tiver despido do amor, do afeto, da interioridade, é uma coisa horrível. Vazia, né? É, porque, entendeu? Ele não sacia, né? O sexo por si só, né? É a morte da alma. E foi interessante você ter tocado nesse exemplo, porque muitas vezes, assim, principalmente as mulheres, elas se vestem assim e, dessa forma, leva, na verdade, a uma carência, né? Porque existem muitas vezes feridas ali. Então, existem motivações que não quem somos nós para julgar, né? Mas Claro. muitas vezes a motivação é para ser vista no sentido de existir uma carência ali. E é uma coisa muito mais profunda, né? Muito que não mais é só do que simplesmente não se isso. limita a você chegar e falar, ei, a sua roupa Isso. é isso. Não é isso. Exatamente. Eu aí vou entrar na minha pré-adolescência para adolescência, que aí já é uma questão minha também. Eu tive essa questão, aquela preocupação ali, as meninas estão ali desenvolvendo o corpo e aquele desejo ali de ter o olhar dos meninos, né? Porque muitas jovens isso, vai usar um shortinho, vai usar uma camisetinha, né? Que vai querer ser olhada. Então, é uma certa carência, né? É uma carência mesmo. Mas a será pessoa que não tem é dentro de simplesmente si. só estar reproduzindo o que elas estão acostumadas a ver? Eu como experiência... As coisas Porque acho se que- complementam. Sim, mas eu como experiência, eu sei que foi justamente a minha motivação era essa. Era uma carência que eu tinha dentro de mim ali, né? Eu não vou falar que eu cheguei ao extremo, né? Porque hoje em dia as roupas estão muito mais, né? Mas enfim... Piorou desde então. Piorou desde então. Mas eu sei que a minha motivação do já um shortinho curtinho ali era essa, era querer ser vista, né? E aí, Então... eu acho que pode concluir, perdão. Então, o que a Tainá disse foi realmente uma questão muito certa, né? Porque se a gente for parar para pensar, a mulher com qual objetivo, né? Tem a questão mesmo do... Já é comum, então é moda. Estou reproduzindo o né? que todo mundo está Estou fazendo. porque né? todo Por mundo que não? usa. O croppedzinho ali, né? Que é moda, né? Hoje em dia. Mas nem sempre é isso. Nem sempre. Às vezes é uma questão que a pessoa tem dentro de si que ela vai querer transparecer. Moda horrível, né? Quem que vai querer comprar meia blusa? Meia camisa? Que é mais cara, geralmente. Nossa, ainda é mais Geralmente caro. é mais caro. Mas é. pode ir. Não, o que eu ia dizer é que, por isso que eu acho que é muito importante, e eu vejo que alguns grupos mais conservadores pecam nesse aspecto, de não violentar a consciência da pessoa. É preciso atraí-la. Eu gosto de São Francisco de Sales, quando ele diz que uma gota de mel atrai mais do que um barril de vinagre. Então, convencer uma menina sobre vestir-se com modéstia, ou um menino e por aí vai, não passa pela castração, repressão simplesmente, mas ajudando a valorizar o belo. Né? Quando Justamente. a Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, aparece a Dom Bosco, né? Naquele sonho que ele tem, vendo os meninos se degladiando, ela fala assim, né? Ensina-os a amar a virtude. Então é isso. Primeiro você... Aí vamos ao Lewis, né? Primeiro, sentimentos justos, depois princípios éticos. Exatamente. Sentimentos justos sobre o seu corpo. O que é o seu corpo? Como é que você sente? O que te falta? Depois, princípios éticos. Senão não vai dar certo. isso. Né? E é muito belo, assim, porque o Marcos, ele iniciou falando, né, a questão da moda. Existe também uma elegância na modéstia, né? As pessoas, às vezes, acham que, não, é só botar um pano, assim, sem recorte, né? Uma sem roupa de nada, chita. feio, que você... Não, existe uma elegância. Então, por exemplo, quando você faz uma experiência, né? Lógico que existem os sentimentos, e depois você começa a fazer uma experiência de conhecer o seu corpo. Então, se eu tenho um busto mais, né, em excesso, talvez se eu coloco uma calça que valorize mais a parte de baixo, não...
Enfim, quando você começa a fazer esse equilíbrio do seu corpo, vai percebendo que existe também uma elegância, né? Uma harmonia no vestir e que não deixa de ser modesto, assim, não deixa de ser casto. Isso, exatamente, porque muita gente tem aquela visão ali, aquela protestantezinha que está lá com aquela camisa de político, saião ali, enfim, aquela camisa para fora, o saião, enfim, e acha aquilo feio. E Justamente. É feio. Não é, Coloca pra fora aí. Justamente, Coloca pra fora, é feio. gente. E muita gente vai ter que olhar lá, nossa, modéstia acha que é aquilo ali, né? Que é usar uma roupa ali qualquer que vai tampar, que vai te cobrir. Mas não, e hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? Ter esse acesso a uma roupa modesta, que também não vai ser cara, né? Porque teve uma volta também da saia midi. Tanto independente, né, de ser mulher religiosa, ter uma religião, praticar uma religião ou não. Depois você define a saia midi. Eu ia pedir isso no início. Eu falei assim, os meninos devem dizer assim, meu Deus, o que é uma saia midi? Expliquem, meninas, o que é uma midi. Como é que vai casar desse jeito? Ué, Quem vai vestir é ela. É, Né? não vai me desculpar. Tarebeira, como é que Ô, é Ana, pelo amor de Deus, você que vai esse programa aqui, troca de... nem... A midi é mais o comprimento, né? É aquela que vai estar ali pouco abaixo do joelho. Aham. Essa que é a É uma saia midi. né? Tem a saia longa, enfim, vão ter várias. Mas isso é uma coisa mais Tem a feminina, midi, né? saia, a midi e a saia longa. Entendi. E a- Mas a book é outro, é um outro setor. Mas você coloca pra fora aí, Davi. Tô sentindo que tem alguma coisa aí. Tá incomodado? Tem, mas coloca pra fora. deixa eu falar. Destila veneno. Porque qual que foi a minha estratégia da faculdade? Deixava todo mundo falar, juntava aquilo ali, amarrava e jogava algum bagulho. Não, pô, fala aí, falando da modéstia. Não, porque assim, né, na verdade... Sabia. Eu sinto o cheiro da polêmica no ar. Não, eu tô vendo vocês falando assim de modéstia. Eu tá igual a mulher que fala, "Você é engraçado, põe saia, filho." e põe e tampa busto, e tampa calcanhar, né? Eu tô achando isso muito legal. Tem uma seguidora nossa do Rio Grande do Sul que vai ajudar esse momento. Ela vai falar assim, agora tava todo mundo os burgueses Mas falando. vamos lá, gente, isso tem aplicabilidade assim na nossa vida real. Eu tô falando aqui na vida real. Não tô falando só na vida pastoral. Tô falando na vida real. Sabe, no nosso dia a dia, na nossa lida, na nossa ida ao mercado, na nossa ida ao nosso trabalho, sabe? Na nossa ida a um banheiro público, que geralmente a gente passa muito perrengue nos banheiros públicos. Isso tem aplicabilidade? Como é que faz para ser modesto no banheiro público? No, assim, né? Na vida, quer dizer, Para o real. homem é muito mais fácil, né? É só o homem estar ali com uma camisa, né, bem vestida, né? A bermuda ela vai ter os ambientes ali que vão ser mais, né, adequados de utilizar. É uma coisa, a bermuda uma peça informal, né? Mas para a mulher, gente, igual eu falei, é inevitável. A mulher entrou para o mercado de trabalho. Então, em alguns momentos, ela vai usar a calça. Só que aí, que tipo de calça ela vai usar? A calça é uma peça que não é modesta? Depende do Ai, grupo, meu né? Depende. Se for um grupo mais conservador, vai dizer que calça de eu jeito não vou nenhum. entrar nessa questão, porque eu vou falar agora como minha opinião. Depende da calça. Né? Mas a calça, se a gente Porque for as olhar, é um calças objeto. Saint-Tropez não pode. A calça é um objeto, inicialmente é um objeto, é uma peça masculina, né? Que foi depois ali da Primeira Guerra que as mulheres precisaram entrar para o mercado de trabalho, trabalhar nas fábricas, que foi utilizar aquelas calças lá pesadonas mesmo, né? Para trabalhar. Mas de início as mulheres rejeitavam. As mulheres não queriam utilizar calça. Para elas, não é. Gente, olhando uma coisa assim, a gente parar para pensar, a calça não é um objeto, não é uma peça feminina. Na verdade, Olha para ele. Vocês já imaginaram uma mulher entrando você num acha? casamento de calça? Não, eu acho... Não, eu tô discordando disso não, tô só problematizando no sentido assim, isso também não tem uma questão cultural. Não tô validando o que você falou, não. Eu acho que... vou jogar argumento é em muito bom. cima disso aí, eu vou jogar uma história. Por quê? Porque eu sou aqui eis um homem que veste saia, né? Entende? Então, entende? É isso que eu tô dizendo, nós estamos problematizando. Mas é um argumento para se pensar, né? Ele tá falando sobre questão cultural, é muito engraçado. Eu tenho um caso na minha família. A minha avó, que Deus a tem em bom lugar, ela me contou uma vez uma história que quando ela começou a trabalhar, né, nós somos de Duque de Caxias, que era uma cidade na Baixada Fluminense, uma cidade muito atrasada, muito provinciana na época. Hoje também. Mas, assim, né? Mudou pra outra, bem Não é, atrasada. né, hoje, né, o Wi-Fi já chegou lá. Mas, então, quando minha avó começou a trabalhar na cidade do Rio de Janeiro,
né, não tinha como ela utilizar aquele tipo, o tipo de roupa que ela utilizava, que geralmente eram saias, vestidos de chita, aquilo no Rio, as pessoas olhavam para ela e achavam que ela era uma jeca. E ela realmente era. Mas assim, ninguém precisava achar. Foi quando ela começou a usar calças. Ela disse que a primeira vez que ela chegou, voltou do Rio de calça, todo mundo olhou e falou, essa menina está perdida. Começou a ir para o Rio e ficou perdida. Então, eu penso que por muito isso mais que eu do que a questão do masculino e do feminino, a calça está ligada a um estilo de vida mais prático, mais fácil. Exatamente, eu ia entrar nessa E parte existe também modelos, por exemplo, a calça de alfaiataria, ela é um modelo que também no corpo feminino fica muito elegante. Então, assim, claro, um casamento de calça? Não, por causa da cultura e também não é ocasião. Mas aí como é que uma cozinheira vai conseguir ser modesta, então, com uma calça de Mas alfaiate? é igual eu tô falando, não é somente uma calça de alfaiataria, você tá com uma calça aí que também... É malha fria. Ela é mais folgadinha. Mas e quando nós temos recomendações? Como Porque nós temos protocolos. Igual, por exemplo, como eu acabei de falar, uma cozinheira não vai poder usar calça de alfaiataria. Ou dependendo da profissão, a calça não pode ser larga, pode Exatamente. agarrar no negócio e aí... Já tem, não. Como eu falei, já tem os protocolos. Uma cozinheira não pode usar uma Mas é calça como de eu tô alfaiataria. falando, a gente não está condenando a calça em si, né? É o ambiente também. E o que eu falei no início, cada ambiente vai requerer um tipo de vestimenta. Nesse caso também é um objeto de E a trabalho. roupa, Exatamente. gente, e a Então, quer roupa dizer, mas é também. que eu tô te falando, nesse momento, essa mulher vai ter que abandonar a modéstia. E a roupa não é por Não, aí. não vai, A modéstia não é a roupa, somente a roupa. É o modo de se portar. É o modo de se portar. Pode acontecer, gente, de uma pessoa estar com uma saia midi e estar lá totalmente vulgar, no falar, no se portar, e uma pessoa que está ali com a calça cozinheira, que está ali no seu ambiente de trabalho, totalmente modesta. Entendeu? Adoro esse programa. Consegue pensar num debate sincero e maduro, com perspectivas diferentes? Só o papo de você E a acredita nisso. gente pensar nisso aí, a gente olha muito. Tem um livro bacana que eu até trouxe, né, para indicação aí para as mulheres, que é O Privilégio de Ser Mulher. Ele é um livro que vai falar da beleza do ser mulher, da beleza do corpo feminino e do pudor que nós devemos ter com o nosso próprio corpo, né? Porque o corpo da mulher é belo, é bonito, mas ele deve ser preservado para quem? Para as mulheres, né, que vão para a área do celibato, para Deus, né, porque elas estão preservando para Deus, e a mulher que vai se casar, vai entrar no sacramento do matrimonial, para o seu marido, para o seu esposo. Aí. Fala aí, Davi. O que você acha? Não, eu acho isso belo. Fala, Davi. O Davi tá pensando, né? Contido. Excluindo das duas opções. Mas eu falo isso porque muita gente vai falar assim, mas aí, né, cadê? Como é que fica? Eu posso alugar. Alugar o corpo? Eu alugar o corpo? Corta essa parte aí. Isso tem nome. Não corta não. É a profissão mais antiga, velho. Cortar nada aqui não. Isso aqui é o que deve Venezuela para você falar que vai cortar alguma coisa, não é? Deixa a menina acabar de falar, a senhorita, Eu me por favor. perdi agora. Não, é porque você estava colocando Eu me no sentido voei. assim, né, de... olha, o pároco do Brasil, o Padre Paulo Ricardo, introduz agora vai ter bispo aí que vai pular da cadeira. Eu sinto todo mundo, Modestamente, gente. modestamente. Mas uma certa vez escutei ele falando uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Que não é dele, na verdade, mas vi com ele. De que o problema, quando você tem uma mulher que está vestida de uma maneira vulgar, é que o corpo chega antes da alma. Então, acho que é muito nessa perspectiva, né? A igreja, isso retomou com muita força, ela tem essa preocupação de fato. E acho que as mulheres sofrem muito com isso quando elas são... quando o corpo chega antes Mas da será alma. que não é porque a nossa cultura hoje é uma cultura muito prêt-à-porter, é para agora, vamos adiantar esse assunto aí, é tudo muito assim... rápido. O que em si não é o problema. Eu acho que a questão principal nós damos conta de ser só isso? Acho que essa é a Na verdade, questão. eu acho que nós não somos só isso. Acho que aí que é o detalhe, né? Nós não somos só isso. Não limitamos a isso. E o problema é que na nossa cultura isso acaba sendo mais importante, que é uma cultura calipídia, para citar o grego, né? Kalos, kalé, do belo, pídia é a parte que a gente senta, para não ter problema aqui com o horário. Então é uma cultura que valoriza isso. Agora, claro, tem um contraponto que ele é importante. Calipídia é o quê? A boa bunda, Davi. É isso que eu ia falar, bela bunda. Eu fiquei imaginando uma É bela isso bunda. mesmo, pídios, né, do grego. Mas
eu acho que o grande desafio para nós, assim, enquanto cultura, é da gente ver o risco que a gente tem quando está... a exterioridade impede de ver outras coisas mais profundas. Agora, há um contraponto também, no sentido assim, de que a igreja tem que se haver com uma tendência a ser castradora. Isso é um fato. E volto a citar E a isso aqui mais modéstia uma pode vez. servir como ferramenta de castração? Pode, porque tudo que é bom pode estar a serviço do diabo também. Ele é um anjo de luz. É quando entra o moralismo, né? Eles Puramente sabemos, só né? por... É. Não pode porque é pecado. Que toda a E aí? descoberta da psicanálise com Freud começa com mulheres castradas que não conseguiam sentir prazer. Então, quer dizer, a demonização do prazer, que nunca foi uma perspectiva católica, mas que acabou sendo infiltrada na ideia de alguns movimentos, o jansenismo, inclusive, que influencia muito a nossa perspectiva mineira aqui, é muito isso, uma demonização do prazer feminino. E se a gente for para um lado castrativo. mais tradicional, a gente vai ver muito isso. É. Mulheres que se casaram e tudo e têm essa sexualidade reprimida. Que Como vem mulher. que a sexualidade no âmbito do matrimônio não pode sentir prazer, por aí vai. Então, isso, de fato, a igreja tem que se haver com isso. E há uma tendência de voltar. Isso volta no escrúpulo, volta na castração, volta nessa fixação, né, com as questões de ordem sexual afetiva, né? E eu posso dizer aqui, sem quebrar sigilo de confissão, porque não estou pensando em ninguém, nem entrando em nada disso, é o grande tema dos confessionários. E isso me deixa um pouco preocupado, porque eu fico imaginando que será que é realmente essa a questão mais importante da nossa relação com Deus? Né? Será que não há outras coisas mais profundas, as faltas? Né? É aí que eu falo, porque às vezes tem gente que tem eu vou falar que é escrúpulo tão grande que às vezes não entra na igreja justamente pela vestimenta. E isso, para mim, é uma questão muito complicada, porque pensa numa pessoa ali que às vezes não tem... É uma situação social mesmo mais precária. Ela vai deixar de entrar na igreja porque ela não está com uma roupa adequada? Claro. Né? Então, isso é o que a gente falou, né? Não pode entrar nesse moralismo do não pode porque é pecado e pronto, e finaliza por isso aí. Existe Cadê uma o- desordem, claramente uma inversão dos valores. Exatamente. Aí, né? Quando a pessoa chega a esse extremo. Exatamente. Aí acaba que o belo e recatado do lar se torna apenas uma coisa burguesa. Exatamente. E tudo pode estar a serviço da perversão. Tanto eu acho que o excesso de hedonismo, um corpo muito exposto, quanto também essa ideia de uma castração absoluta do corpo como sendo um cárcere da alma, o lugar do pecado. Eu acho que esses extremos eles não contribuem para o debate, não vão ajudar. Acho que é consciência dos nossos princípios, dos nossos valores e, ao mesmo tempo, também entender quais são as características culturais de cada espaço. Eu vou dizer como padre, jamais fiz e jamais farei num casamento, alguma coisa do tipo, recriminar uma pessoa por conta de vestimenta. Não é ali que eu vou ajudar a pessoa a entender o que é modéstia. Padre, uma pergunta aqui, vou voltando aqui falando de modéstia. Só lembrando que nosso tempo é modesto. Ela comentou sobre o casamento, né, de mulher. Uma mulher não casa de calça, mas uma mulher não pode casar Claro de que calça. não. A igreja não interfere nisso, nem no modo, nem na cor. Isso é Né? tradição, Quem nos né? ensinou a casar de branco foi a Rainha Vitória. Quando Eu nós conheço, tivemos o modo eu conheço uma rainha. moça que casou de azul. Claro. E, tipo assim, as E hoje em madrinhas dia elas nem de branco. faria sentido, porque por que se casava de branco e de véu? Porque as mulheres, elas casavam antes de merendar. Entendeu? Então, tecnicamente, se uma mulher já merendou, ela não deveria se casar nem branca nem de véu. Não quero ser preconceituoso aqui, não estou querendo dizer aqui, pelo amor de Deus, que... Não estou querendo dizer impedindo ninguém, nem querendo sexear, mas o branco ali e o véu são sinais de alvura, de pureza e por aí vai. Mas o branco e o véu ou somente o véu? Os dois, mas o véu sobretudo. Tecnicamente, seria... Porque antigamente era assim, né? Tanto que ainda hoje, quando uma viúva casa... geralmente ela não se casa de branco. É uma mulher mais tradicional que é viúva, ela vai se casar de novo e não vai se casar de branco. Por quê? Porque tecnicamente ela já não é uma virgem. É interessante como essas coisas vão mudando ao longo Muito. do tempo também. Hoje em dia, imagina Porque se o uma olhar... mulher que já teve alguma coisa vai casar de branco, vai falir as lojas de noiva, né? E as lojas de noiva faturam muito. Né? Com branco. Mas pode falar, perdão, desculpa Ah, interromper. Tainá, que eu falei que a gente vai comentar alguma coisa A interessante. gente falou de casamento e aí me veio à memória aqui uma situação que aconteceu comigo de um casamento, aí trazendo também para esse lado, né, do belo, né, e do que é modesto, um casamento de uma amiga minha, e a irmã dela, ela é consagrada a um carisma, e esse carisma, assim como forma de vida, não se usa maquiagem, as mulheres não se usam brincos, não se usam adereços, nada.
E ela foi madrinha, essa irmã dela, né? E ela entrou na igreja, assim, né? Diferente de todas as madrinhas, sem maquiagem, sem adereços, né? O vestido era um vestido verde lindo, assim, fluido. E foi a madrinha mais linda que eu já vi, assim, né? De forma cultural, natural. E foi a madrinha mais linda. E aquilo eu fiquei pensando nisso, né? Assim, Claro. como o padre falou lá, não casar de branco e vai chocar. Chocou. Durante o período Talvez, renascentista, assim, por exemplo, o rosa, o salto, a renda, a maquiagem eram coisa de homens. Vejam as fotos. Egito. Não, pensa no período renascentista, vê uma foto do Luís XIV. Peruca, maquiagem, rosa, renda Richelieu, cardeal Richelieu. Não era roupa de mulheres, era roupa de homem. Olha pra você ver a questão cultural. Só para finalizar um pouquinho aí, é o que a Tainá quis... Tainá, não tá? Tainá. Na mesma, né? Porque eu falei, eu ia falar o nome do seu irmão. Mas, enfim, esse exemplo que ela deu é para demonstrar justamente que a modéstia é de dentro para fora. Não é o fora para dentro, né? Muito bom. Modestamente falando, então, amém? Amém. E aí, diz pra gente o que você achou desse nosso papo de sacristia. Curta, comente e compartilhe. Não sejam modestos no like.